Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje trago para vocês a aula sobre poliedros. É isso aí mesmo, vou falar sobre o que é, para que serve e como se aplica. Vamos lá. Primeiramente, em toda aula, o professor explica já, pelo próprio nome, poliedros, o prefixo poli, que dá a ideia de várias, e edros, faces. Ou seja, poliedros têm várias faces. E com isso formam sólidos geométricos, que são construções geométricas espaciais limitadas por superfícies planas, fechadas, e que possuem 3 dimensões, ou seja, possuem comprimento, largura e altura, as 3 dimensões. Com isso, temos que os sólidos geométricos podem ser divididos em 2 grupos, poliedros e não poliedros. O que determina ser não poliedro é ter face arredondada, que são o caso dos 3 aqui. Temos uma esfera, temos o cilindro e temos o cone, E aqui, nas figuras poliédricas, ou seja, é composta apenas por polígonos em suas faces. Temos o cubo, o paralelepípedo e o prisma. Com isso, temos aqui as figuras poliédricas, que são figuras compostas apenas por polígonos, e os não poliedros, que são figuras com faces arredondadas. Seguindo então, se for poliedro, ele pode ser de 2 tipos, côncavo ou convexo. Um poliedro convexo é convexo se dados quaisquer 2 pontos pertencentes à superfície desse poliedro, o segmento que tem esses pontos como extremidade está inteiramente contido no poliedro, ou seja, ele começa numa face, chega até a outra, passando sempre por dentro do sólido. Caso exista algum segmento que não satisfaça essa condição, trata-se de um poliedro côncavo. Vamos entender o que ele fala. Vamos supor que eu comece nessa face aqui e vou traçar até chegar na outra face, que é essa face aqui de trás. Se puderem observar, a parte que eu vou pintar de verde, ela passa por fora do sólido, Fura aqui, passa por fora e depois volta para dentro. É isso que ele diz quando ele fala que quaisquer pontos pertencentes à superfície desse poliedro, o segmento que tem esses pontos como extremidade está inteiramente contido, Pontos como extremidade está inteiramente contido no poliedro. Caso isso não seja respeitado, ele é chamado de côncavo. A exemplo disso, vamos fazer aqui. Eu começo nessa face e vou até a outra, por dentro. Então, o meu segmento de reta passa sempre por dentro do meu poliedro. Com isso, definimos o que é côncavo e o que é convexo. Relação de Euler. Vamos ver aí qual é a relação que ele descobriu para nós. Válido para todo poliedro convexo. Temos que V mais F é igual a A mais 2. O que é isso? Vamos faltar aula segunda, Onde os alunos gostam muito de aprender dessa forma, por vários motivos, Interesse em faltar a aula segunda, onde o V é o número de vértices, F é o número de faces e A é o número de arestas. Com isso, vamos para o exercício. Qual o número de vértices do poliedro, que é vértices, do poliedro convexo de 12 arestas e 6 faces? O que é isso? Arestas igual a 12. Faces iguais a 6. Ele quer o número de vértices, Muito bem, vamos descobrir aqui então qual é esse número de vértices. De acordo lá com o que os alunos gostam, vamos faltar aula segunda. O número de vértices é o que ele quer descobrir. O número de faces é 6. O número de arestas é 12.
mais 2. Caiu na equação de primeiro grau, vértices mais 6 igual a 12 mais 2, 14. 6 está somando, passa para o outro lado, diminuindo. 14 menos 6, 8. 8 vértices, né? Respondido aí a nossa primeira questão. Vamos à próxima. Um poliedro convexo tem 10 vértices e 8 faces. Encontre o número de arestas. Bem tranquilo, porque é aula básica, né? Aula inicial. Isso aqui é mais para a gente entender o início, né? Um poliedro convexo tem 10 vértices e 8 faces. Vamos lá, vértices igual a 10, faces iguais a 8. Ele quer saber o número de arestas. Então vamos lá, V mais F é igual a A mais 2. Vértices é 10, faces 8, arestas é o que ele quer descobrir, mais 2. 10 mais 8, 18, igual a A mais 2, né? O que eu pergunto para os meus alunos é, quanto mais 2 dá 18? Que a resposta é 16. Mas mesmo assim você pode passar para cá diminuindo, seria então 18 menos 2 igual a A, pode fazer assim também, 16 é igual a A, ou A é igual a 16. Dessa forma descobrimos o número de arestas do exemplo 2. Vamos ao próximo. Bom, aqui já dá uma melhorada, né? Estava bem básico. O número de arestas de um poliedro convexo é igual ao dobro do número de faces. Sendo 10 o número de vértices, quantas são as arestas? Vamos por partes, né? O número de arestas de um poliedro convexo é igual a arestas igual ao dobro das faces. Transferindo do português para a matemática, temos que aresta é igual ao dobro do número de faces. Segura essa informação aqui que ela é muitíssimo importante para o sucesso da questão. Mantenha aqui. Seguindo na leitura. Sendo 10 o número de vértices, a informação que vértices são 10, quantas são as arestas? Vamos faltar a aula segunda. Vértices são 10, número de faces é F mesmo, que eu não sei. Arestas é o dobro de faces, então no lugar do A eu posso botar 2F, né? Para quem não entendeu, eu venho daqui e substituo aqui. Mais 2. Posso passar um F para cá e o 2 para lá, eu teria então que 10 menos 2 é igual a 2F menos F. Para não trabalhar com número negativo. 8 igual a F, ou F igual a 8, tanto faz. Com isso, voltamos para a pergunta original, que é quantas são as arestas? Arestas não é o dobro de faces? Se nós achamos 8 faces, 2 vezes 8, ou seja, arestas iguais a 16. Muito bem, dá uma olhada aí, printa, entende o que foi feito. Vamos à próxima questão. Um poliedro convexo tem 4 faces hexagonais. Qual é o seu número de arestas? Vamos entender o seguinte. Você tem cada hexágono tendo aqui um número determinado de arestas, né? 6. Só que quando você conecta um no outro, essas faces comuns, elas não contam duas vezes. Eu estou falando dessas faces aqui, ó. Essas faces que se conectam, elas não contam duas vezes, elas contam uma. Então, para determinar o número de arestas de um sólido construído por hexágonos, a gente pega a quantidade, 4, vezes o tipo, e divide por 2. Por quê? Se você tem 4 hexagonais, ou seja, você tem 6 arestas vezes 4, que dá 24. Porém, você não conta duas vezes as arestas que se conectam. Portanto, nós temos que dividir por 2. Senão a gente vai contar dobrado, que dá 12. Resposta. Ou seja, quantidade vezes o tipo dividido por 2. Vamos ver a próxima. Ache o número de arestas do poliedro convexo que admite 8 faces quadrangulares. Olha como é que é fácil. Quantidade vezes o tipo dividido por 2. Ou seja, arestas é igual a 8 vezes 4, que dá 32. Porém, aqui eu estou contando, né, dobrado.
quando as arestas ali se conectam. Portanto, eu tenho que dividir por 2, que dá 16 arestas. Dessa forma, a número 6, né, eu não coloquei aqui não, mas ela caiu num concurso da PUC de São Paulo. Qual o número de vértices de um poliedro de 8 faces triangulares e de 4 faces quadrangulares? Qual o número de vértices de um poliedro, vamos lá, que possui 8 faces do tipo triangulares e que possui 4 faces do tipo quadrangulares? Arestas, então, é quantidade 8 vezes o tipo 3 dividido por 2. Porém, eu tenho mais 4 de que tipo? Quadrangulares. Tudo isso dividido por 2. 3 vezes 8, 24, mais 16 sobre 2, que dá 40 dividido por 2, 20 arestas, né? Se tivesse alternativa e você marcasse, você ia errar. Ia errar muito feio, porque a pergunta é: qual o número de vértices? Então você tem que ficar atento que o que você achou foram as arestas. Portanto, vamos faltar a aula segunda, que é o teor aqui da matéria, né? Então vamos entender uma coisa. Se você tem faces triangulares, 8, e você tem faces quadrangulares, tendo 4, seu total de faces é 12. 8 de um tipo e 4 do outro. Vértices eu não sei, faces são 12, arestas são 20 mais 2. Portanto, eu tenho do outro lado 22, que recebe o 12 diminuindo, 22 menos 12, 10 vértices. Não é, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Isso foi só a introdução de poliedros, o básico. Vou fazer uma aula só de exercícios de poliedros e vou continuar aí com geometria espacial, falando de todas aquelas figuras, aqueles sólidos geométricos, que são eles cubo, né? Você tem o paralelepípedo, você tem o prisma, pirâmide e todos eles. Ok? Muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado e até a próxima. Valeu!